Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 25 de fevereiro de 2021. Deus é feito de luz. Parte 02. Estudioso de experiências de quase morte, em especial com crianças, o médico Melvin Morse participou da Medinesp 2007, o Congresso da Medicina Espírita. Confira a seguir uma pequena entrevista com ele. Quais são os resultados mais surpreendentes de seus estudos? O fato de que, a par da orientação religiosa, crianças espiritualizadas ou não têm o mesmo tipo de reação durante a experiência de quase morte. Em mais de 70% dos casos, elas têm uma sensação muito positiva, de paz e serenidade. Apesar de terem formatos variados, as imagens que elas fazem remetem a um denominador comum: um túnel de luz onde uma pessoa muito querida, geralmente um parente falecido, vem buscá-las. O astrônomo Carl Sagan ponderou que isso poderia ser apenas uma imagem remanescente do momento do parto. Como saber se tudo não passa de alucinações? Em minhas pesquisas, fiz questão de avaliar crianças que não foram submetidas a nenhum medicamento com base em morfina ou qualquer outra substância psicotrópica. Portanto, se existe aí alguma alucinação, ela é comum ao cérebro humano. A física quântica demonstra que a realidade é criada pela mente. Nesse caso, podemos dizer que essa visão faz parte de uma realidade criada involuntariamente por nosso cérebro. Qual é o caminho para eliminar os conflitos existentes entre a ciência e a espiritualidade? Devemos acreditar mais na nossa própria vida e nos importarmos menos com os preceitos científicos ou religiosos. A ciência nos dá as teorias, mas as evidências vêm da vida real. Muitas pessoas têm experiências extraordinárias, mas elas mesmas se incumbem de desacreditá-las achando que a ciência as tornará inválidas. Hoje, os cientistas buscam conhecer mais a fundo os fenômenos paranormais e os médiuns buscam conhecimento na ciência. Em que isso pode nos ajudar na vida prática? Nos Estados Unidos, tudo é medido em dólares. Notadamente, as pessoas que cultivam o equilíbrio entre a mente, o corpo e o espírito têm menos problemas de saúde. Então, aqui vai um recado para os céticos: se rompermos nossos preconceitos, segundo as projeções realizadas, nosso país pode economizar anualmente mais de 6 bilhões de dólares. Um bom dinheiro que hoje é gasto com antidepressivos estimulantes. Na crônica do amanhecer anterior esclarecemos sobre a experiência de quase morte, agora vamos analisar a frase título que questiona se Deus é luz. O conceito de Deus vem variando através dos tempos. O espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco no livro Momentos de Meditação, afirma poeticamente: só há um Deus único e verdadeiro, causa encausada do universo. Sustenta a vida e expressa-se em toda parte, não se humanizando jamais. A condição de humanidade é via de ascese aos cimos gloriosos, de que ele não necessita. Inacessível ao entendimento da criatura, por ser o todo que jamais se fragmenta, é o incomparável pensamento gerador de tudo. Onipresente e onipotente, encontra-se em toda parte igual força aglutinadora de moléculas, e qualquer tentativa de compreendê-lo, como de defini-lo, representa uma forma de limitá-lo, tirando-lhe a grandeza inimaginável.
Por isto, o culto que lhe devemos há que ser em espírito e verdade, respeito e amor, não pronunciando seu nome vãmente, mesmo a pretexto de fixar o pensamento na sua realidade. Allan Kardec de forma mais simples abre o livro D.S. Espíritos questionando na pergunta 0 que é Deus? Os espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O espírito Miramês no livro Filosofia Espírita volume 01, pela psicografia de João Nunes Maia complementa, o primeiro interesse de Allan Kardec foi saber dos espíritos quem era Deus e eles responderam dentro da maior simplicidade, mas com absoluta segurança: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não poderemos nos sentir seguros onde quer que estejamos, sem pelo menos alimentar a ideia de uma fonte criadora e imortal. O estudo sobre o Senhor nos dá um ambiente de fé que corresponde, na sua feição mais pura, à vontade de viver. Sentimos alegria ao entrarmos em contato com a natureza, pois ela fala de uma inteligência acima de todas as inteligências humanas, de um amor diferente daquele que sentimos, de uma paz operante nos seus mínimos registros de vida. O Deus que procuramos fora de nós está igualmente no centro da nossa existência, porque Ele está em tudo, nada vive sem a sua benfeitora presença. O Criador estabeleceu leis na sua casa maior, que cuidam da harmonia na mansão divina, sem jamais esquecer do grande e do pequeno, do meio e dos extremos, para que seja dado, a cada um, segundo as suas necessidades. Não existe injustiça em campo algum de vida, pois cada espírito ou coisa se move no ambiente que a sua evolução comporta, daí resulta o porquê de devermos dar graças por tudo o que nos é colocado no caminho. É justo, entretanto, que nos lembremos do esforço individual, e mesmo coletivo, de sempre melhorar, como sendo a nossa parte, para alcançarmos o melhor. Aquele que acha que tem fé em Deus, mas que vive envolvido em lugares de dúvida, com companheiros que não correspondem às suas aspirações de esperança, ainda carece da verdadeira fé, iluminada pela temperatura do amor. É a confiança que requer reparo. Assim sucede com todas as virtudes conhecidas e, por vezes, vividas por nós. Estudemos a harmonia do universo, meditemos sobre ela, pedindo ao Mestre que nos ajude a compreender esse equilíbrio divino, porque se entrarmos em plena ressonância com a criação, sanar-se-ão todos os problemas, serão desfeitas todas as dificuldades e todos os infortúnios cessarão. Somente depois disso, pelas vias da sensibilidade e pelo porte espiritual que escolhemos para viver, é que teremos a resposta mais exata sobre o que é Deus. Conhecer e amar são duas metas que não poderemos esquecer em todos os nossos caminhos. Esses dois estados da alma abrir-nos-ão as portas da felicidade, pelas quais poderemos viver em pleno céu, mesmo estando andando e morando na terra. A Suprema Inteligência está andando conosco e falando constantemente aos nossos ouvidos, em todas as dimensões do entendimento, porém, nós ainda estamos surdos aos seus apelos e passamos a sofrer as consequências da nossa ignorância. Todavia, o intercâmbio entre os dois mundos acelera uma dinâmica sobremodo elevada a respeito das coisas divinas, para melhor compreensão daqueles que dormem, e o Cristo, como guia visível através das mensagens, toca os clarins da eternidade anunciando um novo dia de libertação das criaturas, mostrando onde está Deus e que é Deus, que nos espera, filhos do seu coração, de braços abertos, como Pai de amor. Esta foi a crônica do amanhecer de 25 de fevereiro de 2021. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.